É uma bênção estarmos na casa do Senhor nesta manhã. E nós, quando recebemos o convite, ficamos bastante alegres, né? Sempre é uma bênção conhecer mais um pedacinho do povo de Deus, né? Aleluia. E nós, quando recebemos o convite, recebemos o tema, soubemos que a igreja estava completando mais uma primavera, e completar aniversário é uma bênção, né? Já é por si só um sinal da bênção de Deus que está sobre a igreja, sobre a nossa vida. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no texto de 1 Pedro, capítulo de número 2, no verso 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. Acharam? Diz assim: vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? O título desta mensagem é Como ser uma pedra viva nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, porque a tua palavra diz que tu és aquele que abençoa a tua igreja. Nesta manhã, Senhor, meu Deus, como igreja reunida, nós já adoramos o teu nome, Senhor. Já tivemos um momento, Senhor, meu Deus, de expressar a gratidão através da oferta. E agora, Senhor, meu Deus, estamos nesse momento tão especial de uma reunião contigo, Senhor. Porque é um momento onde nós precisamos silenciar a nossa alma e ouvir o Senhor falar conosco. Porque foi mesmo o Senhor que disse que nós não só viveríamos do alimento que alimenta o nosso corpo, do pão de cada dia, mas, sobretudo, o Senhor disse que nós também precisamos nos alimentar do pão do céu, que é a tua palavra. E é esse pão do céu que nós queremos nesta manhã. Que o Senhor venha, Senhor, a nos alimentar nesta manhã espiritualmente. Que aquele que entrou, Senhor, meu Deus, confuso, receba do Senhor a direção nesta manhã. Que aquele, Senhor, que entrou, Senhor, meu Deus, buscando uma resposta dos céus para a sua vida, para o seu problema, para a sua família, para a sua história, que receba do Senhor uma resposta do Senhor nesta manhã. E que a tua palavra edifique, console e nos abençoe, Senhor. Nos colocamos tão somente nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos use como instrumento diante de ti, para que toda a honra e toda a glória seja dada a ti nas mais altas alturas. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Antes de entrar no tema desta mensagem, que é como ser uma pedra viva nas mãos de Deus, eu preciso dizer que a carta de Pedro, ela é considerada uma carta universal, porque diferente das cartas de Paulo, que eram endereçadas à igreja específica e a pessoas específicas, essa carta aqui, ela é endereçada a várias igrejas da Ásia Menor. E todas as cartas, elas tinham o intuito de trazer instruções, de trazer consolo, de falar sobre doutrina. E a igreja estava enfrentando um momento de muita dificuldade, um momento de perseguição, um momento de luta. E
apóstolo Pedro escreve essa carta para a igreja dali da Ásia Menor, trazendo uma mensagem de Deus para ajudar aquela igreja a entender como enfrentar os problemas, como enfrentar esse momento de perseguição. O tema dessa mensagem hoje é como ser uma pedra viva nas mãos de Deus. Como ser uma pedra viva na mão de Deus? O que é ser pedra viva? É o que nós vamos aprender nesta manhã. E eu espero, sinceramente, que Deus fale profundamente ao teu coração. Eu estava meditando na palavra nesta madrugada e eu me lembrei de um dos momentos assim especiais da minha vida, quando a gente ainda congregava na igreja metodista, no Sul Fluminense, no lugar chamado Resende. Nós estávamos nos preparando para fazer o seminário teológico da igreja, e o nosso pastor, que hoje dorme no Senhor, um dia ele olhou para mim e disse: você tem um chamado pastoral. E eu quase que olhei para trás e falei: eu? Isso não está errado, não? Não, Deus tem falado no meu coração que você tem um chamado pastoral. E eu era aquele tipo de jovem, o mais tímido da igreja. Sabe aquela pessoa que pega no microfone e fica assim, ó, e não sai nada? Era eu. Ninguém na igreja me via como alguém chamado por Deus para essa obra, para esse ministério pastoral. Então, quando ele me falou aquilo, eu falei: senhor, está errado, não é possível. E eu comecei a ter uma guerra interior muito grande, né? Eu fico imaginando Moisés quando o Senhor o chamou. Ele disse: Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Meus lábios são pesados, eu não sei falar direito. O Senhor está errado, escolhe outra pessoa. Mas o Senhor: não, foi você que eu escolhi, né? E Deus, ele faz assim, ele escolhe. No primeiro momento, aquilo foi um choque para mim muito grande, mas ao longo do tempo, Deus foi trabalhando no meu interior, eu fui buscando ao Senhor, aconteceram várias coisas que foram forjando em mim aquilo que o Senhor queria para a minha vida. E com o passar dos anos, né, a gente foi se envolvendo na obra, a gente foi aprendendo com o Senhor. E eu me lembro que uma certa feita, eu ainda não estava estudando teologia, eu me lembro que certa feita o pastor me chamou para uma reunião no gabinete dele. Eu achava que fosse algum assunto pertinente à igreja, mas de repente ele chega para mim e diz: olha, a prefeitura comprou um bairro, uma fazenda, e vão ser construídas 5.000 casas populares, casas germinadas. E eu quero uma igreja metodista lá. Falei: glória a Deus, pastor, que bênção. Mas por que o senhor está me chamando aqui? É porque eu quero que você vá lá e abra a igreja. Falei: eu, pastor? Eu nunca fiz isso na minha vida. Não, é você. Você pode escolher mais 2 pessoas. Um levita, tem uma outra pastora, mas eu quero que você esteja na frente da obra. Meus irmãos, as minhas pernas tremiam. Como é isso, né? Como é que você vai começar uma igreja do nada, né? Falou: não te preocupe que a igreja vai te dar todo o apoio, vai alugar o espaço, você vai começar o trabalho lá. E eu nem dormi a noite naquele dia. Passei a noite em claro, falei: Jesus, que isso, Senhor, logo eu. Mas, encurtando a história, o Senhor abençoou tanto aquele trabalho, que as pessoas iam lá, entravam pelas portas daquela pequena congregação, que não tinha nem microfone, era só as cadeiras, e a gente orava. No dia seguinte a pessoa conseguia uma porta de emprego, pessoas eram curadas, e a igreja começou a encher. Pequenininha, encheu tanto que saiu dali e foi para um lugar maior. Aí o pastor disse: agora eu vou tirar você e vou colocar um seminarista. Você vai entrar para o seminário. E eu vi como que Deus é bom. Como Deus é bom. E o mais interessante dessa história toda é que, apesar da gente orar e ver as pessoas sendo abençoadas, eu mesmo não era abençoado, porque a porta de emprego estava fechada para mim. Eu mandava os currículos, não era chamado.
Mas quando eu orava por alguém, no dia seguinte a pessoa estava contratada. Pastor, eu consegui um emprego. E eu mesmo não. Isso dá um nó na nossa cabeça, né? A gente começa a fazer um monte de questionamentos. Será que eu estou errado? Será que eu estou em pecado? Será que eu preciso acertar alguma coisa? E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes o Senhor permite que a gente passe por algumas coisas que a gente não entende, porque através daquela situação Ele pode trabalhar em nós melhor. Ele pode nos capacitar de uma forma mais profunda. Ele faz com que a gente consiga enxergar a visão de Deus para a nossa vida muito mais ampla, muito mais centrada na dependência de Deus, porque foi assim que aconteceu com os grandes homens. A gente vê, por exemplo, Abraão. Quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos de idade. Já estava conformado de que não seria pai, porque sua esposa já tinha passado o tempo, né, de ser mãe, já era uma idade avançada, ele também não estava novo, parecia que não tinha mais jeito, e foi nesse contexto que o Senhor o chama. E diz, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão, ele aceitou esse desafio de andar com Deus totalmente na dependência dele. Deus, ele quer que a gente seja dependente. Nesta manhã, Deus quer te ensinar como ser uma pedra viva nas mãos do Senhor. O que é pedra viva? Eu pesquisei bastante, eu estudei bastante sobre isso. Só que existe a pedra viva e existe a pedra morta. Você sabia disso? O que é pedra viva e o que é pedra morta? Nós vamos aprender aqui nesta manhã. Aleluia. Em primeiro lugar, meus irmãos, pedra morta, a gente precisa aprender primeiro o que é pedra morta. A pedra morta é aquela pedra dura, é aquela pedra que não se consegue moldá-la. Apesar de martelá-la, apesar de usar um aparelho para poder tentar quebrar, para poder fazer ela moldável, não se consegue. Então, lá em Israel, esse tipo de pedra que não dá para ser trabalhada, que ela fica no estado bruto, e o artesão não consegue trabalhar nela, é chamado de pedra morta. É chamado pedra que não tem valor para a construção. Porque uma das coisas mais importantes na construção é, em primeiro lugar, o terreno. Segundo lugar, é o fundamento, né? Aquilo que vai dar sustentação a uma obra. Não adianta você ter materiais bons para o fundamento e você construir num terreno que, com o tempo, a casa vai cair. Então, as duas coisas são necessárias. O terreno adequado e um fundamento adequado para se construir um edifício. Eu me lembro de uma vez que o shopping da Gávea é um shopping pequeno, e o dono do shopping chegou para o engenheiro e disse, olha, eu quero que você construa o 6º andar. Aí o engenheiro falou assim, não posso fazer isso. Mas por que você não pode? Eu estou pagando, eu estou mandando. Disse, não, isso aí desafia as leis da engenharia, da arquitetura. Porque esse prédio, esse shopping foi construído para ter 5 andares. Ele não vai suportar um 6º andar. Eu posso até construir, e se desabar, eu que vou ser preso. Eu vou ser responsável pelas vidas que podem morrer ali, debaixo de uma tragédia. E ele se recusou a construir o 6º andar desse shopping. Para construir, deveria destruir todo o shopping, fazer tudo de novo. Tem que ter um fundamento, tem que ter uma estrutura, né? Então, é importante a estrutura, é importante o terreno, é importante a obra ser feita do jeito que deve ser feita. Então, pedra morta, resumindo aqui, é aquela pedra que você não pode trabalhar nela. Ela é um caso perdido. Ela corresponde muito àqueles cristãos que não dá permissão para Deus trabalhar na vida dele, sabe? Deus tenta trabalhar naquela vida, tenta moldar, mas está tão sólido, está tão dura, está tão resistente, está tão impermeável,
que Deus não consegue trabalhar. E ele não consegue trabalhar não é porque ele não tem poder para trabalhar, é porque a pessoa não se deixa trabalhar por Deus. Porque Deus não quer ninguém robô na sua casa, Deus não quer ninguém forçado servindo, Deus não quer que você adore apenas por achar bonito a letra, Deus não quer que você ore apenas porque alguém vai achar bonito você orar, Deus quer que você esteja na casa dele de corpo e alma e espírito, é uma relação de verdade que ele quer que você tenha com ele. E como tem pessoas, pedras mortas, nos dias atuais, pessoas que são resistentes à vontade e o trabalhar de Deus. Elas querem as coisas prontas. Eu me lembro de um irmão que chegou para o pastor, esse que foi meu mentor, e disse: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. E o pastor disse: tá bom. Qual o motivo que o senhor quer que eu ore? Eu disse: eu quero que o senhor ore para que termine todas as minhas provas, as minhas lutas na terra. Quero ficar livre de tudo isso. Imagine você vem aqui na frente, a pastora Deonice ora por você, e amanhã você não tem mais luta nenhuma. Glória a Deus, hein? Que maravilha. Né? E ele pediu isso para o pastor. E eu fiquei ali observando, como seminarista, né? Qual seria a resposta do pastor? Falei: quero ver o que ele vai responder. E o pastor disse: pois bem, vamos orar por você. Dobra o joelho aí. Ele dobrou o joelho, o pastor colocou a mão na cabeça e disse: Senhor, teu servo está pedindo para morrer. Prepare uma morte para ele, Senhor, sem dor. Ele deu um pulo para trás e disse: pastor, não foi isso que eu pedi. Foi sim, irmão. O que o irmão está pedindo, só no céu. Aí ele falou: tá bom, pastor, muda a oração. Ora para Deus me dar força, para aguentar a luta. Ora para que eu não olhe para trás. Ore para que o Senhor não me deixe desanimar. Mudou o pedido. Porque ele entendeu que neste mundo nós vamos enfrentar aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Meus irmãos, pedra morta é isso. Alguém que não se deixa trabalhar. É alguém que não se deixa moldar. É alguém que ainda não foi completamente transformado por Deus. É parecido com o joio, né? Quando você pega o joio e o trigo, vocês vão ver que as plantas são parecidas, né? As folhas são parecidas, o fruto parece o mesmo, mas há uma diferença entre o joio e o trigo. Porque o joio, quando vem o vento e sopra no campo, vem o vento, inclina e ele quebra. Mas o trigo não. O trigo, quando vem o vento, ele se encurva, chega a tocar o solo, mas quando passa o vento, ele fica novamente em pé, resistente. Ele é flexível. Quando tem que se curvar, se curva. Quando tem que ficar em pé, fica. É flexível à vontade de Deus. Essa é a diferença do joio para o trigo. Essa é a diferença de uma pessoa que é pedra viva, de uma pessoa que é pedra morta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, pedra morta é isso. É uma pedra que não se pode moldar. Ao contrário disso, é a pedra viva. A pedra viva é totalmente moldável. Quando o martelo bate, ela se quebra e ela vai ficar exatamente da forma que aquele profissional da obra está pensando em fazer. Ela vai sendo moldada conforme o trabalhar daquele que está trabalhando sobre ela. Meus irmãos, pedra viva é isso. É alguém que é moldável, que é trabalhável. E, meus irmãos, como que Deus usa a vida que a gente vive, né? As tribulações, as lutas, para nos forjar, não é? Às vezes nós não entendemos o porquê de algumas coisas, mas lá na frente, depois de passar por aquelas coisas, nós entendemos o porquê. Eu me lembro de uma irmã, uma jovem, ela se chama Thaísa, e ela morava ali em Oswaldo Cruz, mais ou menos, e a igreja era uma igreja ali em Cascadura, Assembleia de Deus. E eu era pastor de lá. E um dia ela chegou para mim e disse: pastor, ontem eu fiquei furiosa. Eu disse:
Por quê, irmã? Porque eu dei sinal no ponto, ali na Irlane Cardoso, quem conhece, eu dei sinal, passou a van e a van foi embora. Não parou para mim. Fiquei furiosa com aquilo, porque eu queria chegar em casa mais cedo para descansar. Eu vim para a igreja, queria chegar em casa mais cedo. Aí, pastor, veio uma segunda van, eu dei o sinal e aí ela parou. Aí eu entrei naquela van. Quando eu entrei naquela segunda van, que eu entendi o porquê que eu perdi a primeira. Porque aquela segunda van chegou numa certa altura, eles avistaram a primeira van que tinha se envolvido num grave acidente de trânsito. E aí ela falou, agora entendi porque eu perdi a primeira van. Foi plano de Deus. Às vezes, quando a gente perde, a gente ganha. Às vezes, quando algo sai da nossa vida, é livramento. Nem toda a perda que a gente tem é para o nosso mal. Nem tudo aquilo que a gente passa de ruim, aparentemente ruim, é ruim de fato. Pode ser livramento. Pode ser Deus te dando uma nova chance. Pode ser Deus tirando você de um lugar, fechando uma porta, para abrir uma outra porta lá adiante. E alguém que é uma pedra viva, consegue entender o trabalhar de Deus na sua vida. Consegue perceber isso. Antes de poder reclamar, murmurar, entende, lembra daquele texto que diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Pai. Em tudo. Você está no deserto? Agradeça ao Senhor. Aconteceu algo na tua família que você não entende? Diga obrigado, Senhor. Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E eu e você precisamos crer, a despeito de toda circunstância. Já foi dito nesta manhã que Deus está no controle, e verdadeiramente Ele está no controle de tudo. Tudo que está acontecendo no Brasil está sob o controle de Deus. Você tem que crer isso, tem que crer nisso nesta manhã. Tem que crer isso no dia a dia da tua vida. Você precisa confiar. Aleluia. Ser pedra viva é confiar que mesmo quando aquilo que a gente está vivendo não é do jeito que a gente quer, Deus está no controle de tudo. Aleluia. A igreja pela qual a carta estava sendo enviada, estava vivendo um momento de muita perseguição. E Pedro, o apóstolo do Senhor, estava preparando os irmãos para enfrentar essas lutas, enfrentar esses problemas, porque eles seriam moldados com aquela circunstância, eles seriam trabalhados por Deus, eles seriam transformados por Deus. Tanto é assim que os médicos dizem que crescer dói, né? Já viu essa expressão? Né? Criança, quando está crescendo, sente dor nas pernas, nos músculos, porque crescer dói. Crescer espiritualmente também dói. Mas essa dor não é para a tua destruição, é para o teu bem, é para o teu crescimento, para que você possa desenvolver diante do Senhor. Quando a gente vê o verso 4 de 2 Pedro, antes do verso 5, a gente vê que pedra viva, para ser viva, tem que estar perto da rocha viva que é Jesus. O verso 4 vai dizer o seguinte: achegando-vos a Ele quem? A Jesus, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Ser pedra viva é estar sempre perto da rocha que é Cristo. É Cristo que nos dá vida. É Cristo que nos fortalece. Por isso, quando ele escreveu, através da inspiração, o livro de João, quando ele diz que nós precisamos entender que sem Ele nós nada podemos fazer, nós temos que entender que a nossa vida, o nosso sucesso, a nossa vitória depende da nossa posição em estar perto do Senhor. Estar longe do Senhor não é o ideal para a minha vida nem para a tua vida. Nós vivemos num mundo que o tempo todo ele está tentando te afastar de Deus.
Vivemos num mundo em que você olha para os problemas e o problema está tentando te afastar do Senhor. Mas eu e você temos que manter-nos na posição que Ele nos colocou. E a posição que Ele nos colocou é perto da rocha viva que é Ele. Porque é dele que vai emanar unção, sabedoria, capacitação, para que a gente possa continuar a nossa caminhada cristã. Aleluia. Nós não podemos deixar de estar perto da rocha. Sabe quando você se aproxima da rocha? Quando você está orando na tua casa. Quando você está na igreja clamando. Quando você está estudando a palavra. Quando mesmo você desanimado, você está buscando ao Senhor. Aleluia. Eu e você não podemos sair da posição de estar perto da rocha. Porque quando nós nos afastamos da rocha, nós perdemos o brilho. Nós perdemos o calor. Nós perdemos a vivacidez da parte do Senhor na nossa vida. O que acontece quando você tira uma brasa do seu braseiro? Ela se apaga, né? Fica fria. Mas quando você coloca de novo ali perto do braseiro, entre as brasas que estão encandeadas de fogo, ela volta a brilhar. O Senhor te fez para brilhar. Mas para brilhar você precisa estar perto da fonte de calor. E a tua fonte de calor espiritual é Cristo. Ele quer que você continue perto dele, para ele te fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pedra viva só é viva porque está ligada com a pedra fundamental. E a pedra fundamental é Cristo. Precisamos desta pedra fundamental na nossa vida. Essa é a fonte da nossa energia, é a fonte da nossa capacitação, é a fonte da bênção que nós precisamos da parte do Pai. Está perto da rocha viva que é Cristo. Você não pode se afastar disso. Aleluia. Uma das coisas que o inimigo está fazendo nesses últimos dias é tentando afastar você da pedra viva que é Cristo, da rocha viva que é Cristo. Está todo o tempo tramando para te afastar de estar perto do Senhor. E às vezes nós somos afastados de estarmos perto do Senhor porque a nossa agenda do dia a dia está cheia. E às vezes o dia começa e você não orou. A noite termina e você não orou. Você se alimentou, não orou antes. Você comprou alguma coisa, não deu graças ao Senhor por aquilo que você comprou, ainda que seja um chinelo, uma sandália, uma saia, um vestido, uma calça jeans ou a compra do supermercado. Nós temos que ser gratos, temos que orar. Existe um espírito de consumismo tremendo, agindo, fazendo as pessoas gastarem. Se você está sempre orando, colocando na mão de Deus, esse espírito não vai te consumir, esse espírito não vai fazer você gastar o dinheiro que pode ser usado para outra coisa. Precisamos estar perto da rocha que é Cristo. Aleluia. Esse texto que nós lemos, de 1 Pedro 2,5, vai falar qual é o propósito da pedra viva. Você não é apenas pedra viva, só para ser pedra viva e pronto, não. Existe um propósito. Qual é o propósito de ser pedra viva? O texto diz: vós também, como pedras vivas, sois edificado o quê? Casa espiritual. Nós somos casa espiritual de Deus. O motivo de nós sermos pedra viva é para isso, para sermos casa espiritual de Deus. E porque é uma pedra viva, pode estar em movimento, mas continua sendo casa espiritual de Deus. Você é pedra viva hoje aqui nessa igreja. Você tem que ser pedra viva lá na tua casa. Lá no teu emprego você continua sendo pedra viva. As pessoas olham para você e não sabem quem você é, mas mesmo você vestindo uma roupa que nada dá dica de que você é cristão, a pessoa olha para você e consegue entender que você é uma pedra viva e diz: você é cristão. Eu sinto algo diferente na tua vida. Ser pedra viva é ser casa espiritual onde você estiver. Não importa onde você estiver, eu e você temos que continuar sendo casa espiritual de Deus. Aleluia. Carta escrita de Deus a este mundo. Porque mais importante do que a gente falar
e pregar o evangelho é a gente pregar o evangelho com a nossa vida. Como é importante, meus irmãos. Hoje o mundo está levando mais em consideração alguém que prega com a sua vida, por causa dos escândalos, né? Hoje em dia, antigamente, falava que era cristão, você podia até comprar fiado, que sabia que você ia pagar. Hoje em dia, quando fala que é crente, até esconde a carteira, por causa dos maus testemunhos. Uma pessoa que é pedra viva, é uma pessoa que os outros olham para a vida dele, para a vida dela, e sabe que tudo aquilo que aquela pessoa faz, reflete a glória de Cristo. Reflete o nome do Senhor. Eu me lembro da história de um pastor que ele foi enviado para pastorear uma igreja lá no interiorzão de Minas. E aí ele não conhecia, né, o local. Ele chegou na cidade domingo, vamos supor, ele chegou na quinta-feira. Domingo seria o dia da posse dele na igreja. E ele falou, poxa, vou dar uma volta de ônibus para conhecer a cidade. Ninguém me conhece mesmo. Então ele pegou o ônibus, né, lá no sul de Minas, e o ônibus não tem trocador, né? O motorista faz o papel do trocador e também de guiar. Ali entrou, deu o dinheiro para o motorista, ficou guardando o troco. O motorista deu o troco para ele, ele sentou no banco, ele sabia qual era o valor da passagem, né? Ele foi contando, falou, tem algo estranho. Era para ter menos. Aí uma senhora que estava do lado disse, larga de ser bobo, rapaz, esse dinheiro vai para o dono da empresa. O que vai fazer diferença? Né? Ninguém precisa saber. Não vai fazer nenhuma diferença na vida do motorista. Coloca no teu bolso, larga de ser bobo. Ele começou a ouvir aquilo começou a entrar no coração dele, aqueles argumentos, porque o diabo é sujo, né? Ele já estava quase sabe, se deixando levar por aquilo. Quando chegou no ponto que ele ia descer, ele chegou, motorista, o senhor me deu dinheiro a mais. A passagem custa X e o senhor me deu Y. Toma aqui de volta o restante. Aí o motorista falou assim, não, eu não te dei a mais. O senhor não é o novo pastor que vai assumir a igreja domingo? Queria saber se o senhor é crente mesmo, de verdade. Hoje o senhor me mostrou que o senhor é crente. Eu não sou crente não, mas domingo eu vou estar lá na tua posse, porque o senhor me mostrou que o senhor é crente de verdade. A perna do pastor até tremia. Ele saiu dali glorificando o nome do Senhor, porque ele foi provado em algo muito simples. Meus irmãos, quantos não são provados em algo simples e acabam não deixando de dar não dão um bom testemunho, né? Pedra viva é alguém que está sempre dando bom testemunho. É alguém que, não importa a circunstância, continua dando bom testemunho, continua sendo aquilo pelo qual o Senhor levantou que fosse. Aleluia. O Senhor quer que você seja quem você é, independente do que você está inserido, porque o mundo hoje, ele quer que a gente siga a multidão, não é? Se você não seguir a multidão, você é o contrário, não é verdade? As pessoas já começam a olhar diferente, olha lá, já vai o crentão, né? Já começam os julgamentos, mas eu e você não somos guiados pelo julgamento do povo, nós somos guiados pela palavra do Senhor. Então não mude, não negocie princípios, continue sendo pedra viva aonde Deus te levantou, porque Deus tem um propósito na tua vida. Você foi levantado como pedra viva, porque você é a igreja de Cristo andante nesta terra. Deus tem um propósito na tua vida, Ele tem um propósito na minha vida. Eu e você precisamos entender esse propósito, e por causa desse propósito, eu e você precisamos nos manter inabaláveis, irredutíveis diante daquilo que está diante de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa importante a dizer nesta manhã é que quando a pedra viva está em ordem, o fogo cai. Foi assim que aconteceu lá em Horebe. Foi assim que aconteceu com aquele profeta Eliseu. Quando ele arrumou o altar, colocou as pedras do altar em ordem, o que aconteceu? Ele clamou e o fogo desceu.
A pedra viva tem que estar com a sua vida em ordem. Senão ele pode orar, ele pode clamar, ele pode fazer semana de jejum, Deus não vai responder. A vida tem que estar em ordem. Porque é importante que a nossa vida esteja em ordem para que o fogo desça do céu sobre a nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos estar em ordem, exatamente no centro da vontade do Senhor, no lugar onde Deus nos colocou. Aleluia. Sabe por quê? Porque o valor da pedra viva está atrelado ao seu propósito diante de Deus. Aleluia. O teu valor está atrelado ao propósito diante de Deus. Qual o propósito diante de Deus para a tua vida? É que você seja uma igreja viva do Senhor aonde você estiver. Não negocie, porque quando a gente negocia, a gente perde o valor e Deus não pode ser exaltado com a nossa vida. Mas quando nós nos colocamos verdadeiramente como pedra viva, né? Algo que já foi trabalhado, está sendo lapidado pelo Senhor, nós nos portamos de forma que o nome do Senhor Jesus, ele é exaltado na nossa vida. O texto diz: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Olha como a dependência de Jesus é bem clara, né? Até mesmo nos nossos sacrifícios espirituais. Nós precisamos ter como dependência a Cristo. Temos que depender de Jesus. Eu e você temos que fazer sacrifícios espirituais, né? Aleluia. Há um texto que diz que nós temos que prestar a Deus sacrifícios de louvor. Você sabe o que é um sacrifício de louvor? Sacrifício é algo que nos custa alguma coisa, né? Você está numa prova e você adora o Senhor, é um sacrifício de louvor. Você, de repente, tropeçou, machucou o pé, ao invés de você dizer, Senhor, misericórdia, você diz, glória a Deus, você está prestando sacrifício de louvor ao Senhor. As pessoas não vão entender, mas o Senhor vai entender. O meu servo continua firme, visto o meu servo Jó, homem fiel e íntegro na face da terra, não há como ele. Homem justo que se desvia do mal, o diabo foi lá, provou, ele continuou íntegro, continuou adorando o Senhor, dizia, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque ele entendia que Deus estava no controle. Deus está no controle da tua vida. Você pode virar para o teu irmão e falar isso para ele nesta manhã? Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Então viva como pedra viva e não como pedra morta. Aleluia. Seja a pedra viva diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas estão mais preocupadas com o sucesso do que o processo do sucesso. Você sabia disso? Elas veem alguém que conseguiu muitas coisas, a pessoa diz, eu quero aquilo. Você sabe o que a pessoa passou para chegar lá? As lutas que a pessoa passou para chegar lá? O processo, ele é mais importante do que a vitória que a gente tem. Porque os processos nos ajudam a estar apto para receber a vitória que ele vai colocar na nossa mão. Precisamos entender isso e aplicar isso na nossa vida. Temos que viver os processos para que a gente possa ter a vitória das mãos do Senhor. Louvado, lembra de Ana? Ana, ela queria ter filhos. A outra do seu marido ficava o tempo todo perseguindo ela. Eu tenho filho, você não. Eu sou mãe, você não. O tempo todo falando isso para ela. E apesar dela ir ao templo uma vez por ano com seu esposo, apesar de tudo isso, ela não conseguia ter filhos. Porque o texto era bem claro que o Senhor havia fechado a madre. Deus havia fechado, o negócio dela era com Deus. Quando o negócio é com Deus, só quem pode resolver é Deus. Você pode recorrer a quem você quiser. Se você não falar com Deus, o negócio não é resolvido. E Ana não estava entendendo ainda. Ela queria ser mãe para mostrar para sua adversária que também ela podia, né?
queria a bênção para mostrar. Enquanto a gente quiser a bênção para mostrar, Deus não dá a bênção. Mas quando você entende o propósito da bênção, quando você entende que a bênção vem para glorificar o nome do Senhor Jesus, que quando Ele abre a porta, quando Ele abençoa, o nome dEle é exaltado, aí Ele vai e envia a bênção para nós. O dia que ela entendeu isso, ela arrancou o rancor do coração dela, ela arrancou a soberba do coração dela, ela foi para o templo e lá se humilhou do fundo da sua alma, e a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ela buscou de todo o coração, e o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Ana. Ela se portou como pedra viva. Aleluia. E aí, a oração dela mudou. Senhor, se tu me deres um filho, ao Senhor o entregarei. Será um sacerdote, será alguém na tua casa. Eu não quero para mim, eu quero para o louvor do teu nome. Eu quero ter o prazer de poder botar ao mundo alguém escolhido por ti, Senhor, para a tua obra. Quando ela fez isso, o Senhor abriu a madre dela e ela recebeu a vitória. E ela cumpriu aquilo que ela havia falado com o Senhor. Quando o Senhor deu a ela o filho, ela o deu ao Senhor como havia combinado, porque ela entendeu o propósito. Deus quer que você entenda o propósito que Ele tem para a tua vida. Deus te chamou para ser pedra viva na casa dEle, para andar junto da rocha viva que é Cristo, para ser igreja dentro da tua casa, para ser igreja dentro do ônibus, para ser igreja no emprego, para ser igreja na faculdade, para ser igreja no colégio, para ser igreja no bairro. Deus quer que você seja igreja onde você estiver. Aleluia! Porque a igreja, meus irmãos, não é a alvenaria. A igreja somos nós aqui. Cada um de vocês é uma igreja de Cristo. O Espírito Santo habita dentro de você. Às vezes nós não compreendemos a palavra de Deus quando diz que aonde está o Espírito é a liberdade. Aonde está o Espírito Santo? Dentro de você. Ele quer que você vive livre do pecado, livre da insegurança, livre do medo, livre dos receios, para poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais agradável a Deus. Um sacerdócio santo significa que você é separado. A palavra santo, né? É separado. Nós não podemos ser igual ao mundo. Não podemos andar igual ao mundo. Não podemos fazer aquilo que o mundo faz. Somos separados por Deus. A pedra viva, ela é separada porque ela foi moldada pelo Pai. Por isso que ela é diferente. É na tua diferença que o Senhor é exaltado. É na tua diferença que a glória de Deus se manifesta. Não podemos nos comparar ao mundo, temos que ser pedra viva, ser diferente do mundo, porque nós estamos neste mundo de passagem. Vai chegar um dia que você vai estar na glória de Deus. Vai estar habitando lá nos céus com Isaac, com Jacó, com Abraão. Há uma história muito interessante que tinha uma igreja muito tradicional, sabe? Aquela igreja bem tradicional. Aí o irmão chegou na igreja, o irmão era muito humilde, morava numa comunidade também, e ele chegou na igreja e o pastor estava falando a palavra, e todas as vezes que o pastor estava pregando, ele ficava lá, glória a Deus, aleluia. Era um silêncio, mas o silêncio era invadido pelo aleluia e glória do irmão. Aí o pastor falou assim, olha, alguém vai falar para ele, porque ele está atrapalhando o culto. Aí os irmãos, pastor, o diácono, não, isso aí é coisa com o Senhor resolver, nós não vamos fazer isso não. Qual o endereço do irmão? Aí pegou o endereço do irmão e foi fazer a visita. Aí foi na comunidade, quando chegou, a casa mais humilde da comunidade era dele, sabe? As telhas meia torta. Aí ele bateu na porta, o irmão abriu, quando o irmão viu o pastor, disse, glória a Deus, aleluia! Pastor, o que o senhor faz aqui? Eu vim te visitar, eu tenho que conversar algo muito sério contigo. Tá bom, pastor, entre. Ele preparou um café para o pastor tomou aquele café na casa do irmão, disse, irmão,
o irmão está atrapalhando o culto. Mas por quê, pastor? Porque toda vez, na hora da mensagem, o irmão dá glória a Deus toda hora, dá aleluia toda hora. Aí o irmão disse para o pastor, pastor, a culpa disso é do Senhor. Minha culpa? É. O senhor não falou que a gente, quando partir dessa terra, nós vamos morar num lugar cheio de glória, as ruas vão ser de ouro de cristal? Disso eu falei, está lá em Apocalipse. Então, pastor, não tem que dar glória a Deus? Pastor, o senhor não falou que lá no céu nós vamos ter uma coroa de glória? Olha o meu chapéu, pastor, está furado. Eu não tenho que glorificar o nome do Senhor? Você não disse que lá no céu nós vamos vestir roupas alvas como a neve? Olha a minha roupa surrada, pastor. Eu não tenho que dar glória a Deus, pastor? Aí ele disse, tem sim, irmãos. No final, o pastor concordou que ele tinha que continuar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O pastor foi lá para chamar a atenção e foi ele que foi chamado a atenção. Aleluia. Nós temos 1000 motivos para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Não esqueça nunca de glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que você possui, porque Deus, Ele é fiel, Ele é tremendo e Ele está no controle de todas as coisas. Creia nisso, meus irmãos. Só para a gente encerrar, eu vou contar uma história que eu sempre conto quando nós estamos pregando. Nós fomos uma vez enviados, né? Uma vez por ano a gente fazia missão. E a gente foi enviado para a favela do Vidigal, né? Um grupo de irmãos. Ficamos umas 2 semanas em Petrópolis sendo preparados, ouvindo a mensagem. E depois fomos enviados para uma igreja metodista no favela do Vidigal. E a época era uma época que era a época o dia mais quente do ano. E nós estávamos subindo aquela favela, né? Entrando nos becos, nas ruas, nas vielas. Enquanto nós subíamos, estava muito quente, e um começou a sonhar ali, devagar. Um virou para o outro e falou assim, eu queria tomar uma Coca-Cola. Imagina a Coca-Cola agora, geladinha. Glória, seria uma bênção, ia descer redondo, né? Aí o outro falou assim, não, que Coca-Cola, nada, eu queria um pote de sorvete. Seria maravilhoso. O outro disse, não, eu já imagino um bolo de fubá. Nossa, como eu amo o bolo de fubá. Seria uma benção um bolo de fubá. E o outro disse, não, eu aceitaria um cafezinho quentinho. Se eu recebesse um cafezinho, seria maravilhoso. E a gente foi conversando, rindo, até chegar no lugar onde a gente ia parar para poder evangelizar, né? Aí batemos palma na primeira casa, a senhora nos atende, e nós perguntamos para ela, nós viemos trazer a palavra de Deus para a senhora aceita que a gente converse? Não, pode entrar, fica à vontade. Né? Aí ele falou, antes de vocês começarem, eu quero servir para vocês uma Coca-Cola. Aí foi lá na cozinha, trouxe aqueles copões de Coca-Cola. Aí um olhou para o outro e falou, glória a Deus. Né? Entendemos muito bem não, mas glória a Deus. Aí oramos, pregamos a palavra, a senhora aceitou Jesus, saímos, fomos subindo o morro. Na segunda casa, quando a gente bate, também fomos bem recebidos. Pois não, entre. Aí entramos, aqueles 4, 5 missionários naquela casa. Aí um morador disse, olha, antes de vocês começarem, vocês vão tomar um sorvete. Foi lá, trouxe um sorvete, a gente tomou o sorvete, e começou a ficar estranho, né? Parecia que Deus leu o pensamento, né? Aí tomamos aquele sorvete maravilhoso. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí continuando, subimos o morro. Na terceira casa, meus irmãos, a senhora falou a mesma coisa. Olha, vocês vão, antes de começar o culto, vocês vão comer um bolo de fubá. Vai vendo, vai vendo. Aí já ficamos assim, já com os olhos estatalados, né? Tomamos aquele bolo de fubá. E na outra casa seguinte foi o café. Deus foi cumprindo tudo aquilo que a gente sonhava pelo caminho. Conversava entre nós. Deus está no controle, meus irmãos. Ser pedra viva é saber que Deus está no controle. E é ver Ele fazendo essas coisas na nossa vida enquanto caminhamos no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro lá na cidade de Natal. Andamos uns 2 quilômetros para chegar no lugar onde nós iríamos evangelizar. A primeira casa, um terreno, uma casa de esquina, uma casa grande.
cheia de mato. Nós batemos palma para falar com aquela família, e a senhora toda esbaforida, com pressa, disse, não, agora eu não posso atender. Nós falamos, mas por que a senhora não pode atender? Porque eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar a casa, eu estou muito atarefada. Aí eu disse para ela, tá bom, se nós fizermos tudo isso, ajudarmos a senhora a limpar a tua casa, a senhora vai nos ouvir? Aí quebrou ela, né? Não tinha outra resposta, né? Tá bom. Aí combinamos com as irmãs pegam a cozinha, a gente pega, um pega o quintal, outro pega o banheiro, outro pega a louça, e fizemos um trabalho de perfeição naquela casa. Limpamos a casa toda, capinamos o quintal todo, e quando terminou, a senhora disse, agora eu posso ouvir vocês. Aí nós pregamos o evangelho, e toda aquela família aceitou Jesus naquela tarde. Porque nós pregamos Jesus com a nossa atitude. A palavra foi só um cumprimento. Aleluia. Deus é tremendo, meus irmãos. É bom estar perto da rocha viva que é Cristo. É bom ser pedra viva. Porque quando nós somos pedra viva, o poder de Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na Bahia, meus irmãos, a irmã Laodiceia estava evangelizando. A gente estava andando também, e de repente ela bate numa casa e nada de ninguém atender. Bateu palma, e de repente sai um senhor daquela casa com os olhos amassados, né? Nordestino, com os olhos amassados, e ele disse para ela assim, chorando, eu estava dormindo, eu tive um sonho, e no sonho eu ouvi uma voz do céu que dizia, eu estou enviando a minha serva para falar o meu evangelho, me aceita como seu salvador. Aí mostrou a imagem dela, ele acordou com as palmas. Quando ele abre a porta, quem é? É a irmã Laodiceia lá, pregando o evangelho. Olha que Deus maravilhoso. Ele está no controle. Ele quer que você entenda que Ele está no controle da tua vida. Aleluia. Você acha que Jesus deixou de fazer milagre? Não, Ele continua a fazer milagre. Nós precisamos continuar sendo pedra viva, manter a pedra viva, cheia da presença de Deus, porque assim o Senhor vai continuar trabalhando na nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé? Queria orar por vocês. Eu nem sei se eu passei da hora, me perdoe, pastor. Aleluia. Que bênção. Aleluia. Fecha os teus olhos. Eu não sei como você veio nesta noite, nesta manhã. Não sei como é que você entrou por essas portas nessa manhã, na casa do Senhor. De repente, nesta manhã, Deus falou contigo que você é uma pedra viva. De repente, nesta manhã, o Senhor te explicou como você precisa estar diante dEle, apesar da circunstância. De repente, nesta manhã, aquilo que você precisava ouvir da parte de Deus, o Senhor falou ao teu coração. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele está cuidando de todas as coisas. Por isso que eu te convido a abrir o teu coração nesta manhã. Aleluia. E colocar diante do Senhor a tua vida. Aleluia. Coloca diante do Senhor a tua vida. Nós vamos falar com a rocha viva que é Cristo, mais uma vez nesta manhã. E você se coloca diante dEle. Começa a falar com Ele, Senhor, obrigado, porque o Senhor está trabalhando em mim, o Senhor está me lapidando. Essas lutas que eu estou passando, eu entendo que o Senhor está lapidando a minha vida. Não é porque que eu estou na luta que o Senhor me abandonou, pelo contrário, o Senhor está usando essa luta para forjar em mim um homem, uma mulher melhor diante de Ti. Vai falando com o Senhor nesta hora. Aleluia. Vai colocando o teu coração diante de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós lemos a Tua palavra e a ministramos nesta manhã. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos chamou para sermos pedras vivas diante do Senhor. Que o Senhor nos chamou, Senhor, para estarmos perto da rocha que é o Senhor. O Senhor que é a pedra angular. O Senhor nos chamou para vivermos na Tua dependência. E se em algum momento, Senhor, nós esquecemos de depender de Ti, Senhor, nos perdoa, Senhor. Perdoa a Tua igreja, perdoa o Teu povo.
porque nós precisamos, ó Deus, aprender contigo, Senhor. Aleluia. Às vezes, ó Deus, não conseguimos ter uma visão maior daquilo que está colocado diante de nós, mas te pedimos que nesta manhã a nossa visão seja ampliada, que nós entendamos, ó Deus, ó Pai Santo, que o Senhor trabalha até mesmo naquelas circunstâncias que nós nem imaginamos, porque os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os teus pensamentos são maiores que o nosso, e a tua vontade sempre vai ser feita no céu e na terra e na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar, Senhor meu Deus, na tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, ó Pai Santo, a andar, Senhor meu Deus, caminhando pela tua palavra. Não nos deixa, Senhor, olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós continuemos com os olhos fixos no Senhor, como teu servo Josafá, que apesar de ser cercado por 3 exércitos inimigos, de uma iminente guerra, da qual ele não iria ganhar, se não confiasse em ti, ele disse para o Senhor: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. Nos ajuda a manter os nossos olhos fixos em ti, Senhor. Por mais que a tempestade balance a embarcação da nossa vida, por mais que os ventos da luta estejam soprando sobre a nossa casa, por mais, ó Deus, que a circunstância não seja a melhor que nós gostaríamos que fosse, não nos deixe esquecer que o Senhor está conosco no barco. E porque o Senhor está conosco, a tempestade vai passar. Em algum momento o Senhor vai mandar que o vento pare de soprar. Em algum momento o Senhor vai mandar que as águas fiquem calmas. Em algum momento, Senhor meu Deus, a turbulência vai passar, porque o Senhor é aquele que tem poder sobre a natureza, sobre as tempestades, sobre as lutas, sobre tudo aquilo que a gente está enfrentando na nossa vida. Toma, Senhor, as famílias representadas aqui nesta manhã. Toma cada vida, Senhor. Quem sabe alguém está orando para alguém da sua casa que ainda não te encontrou, ainda não te aceitou como Senhor e Salvador. Quem sabe, Senhor, alguém está orando por uma porta de emprego, Senhor. Quem sabe alguém, Senhor, meu Deus, está necessitando, Senhor, passar de repente, Senhor, numa seleção, Senhor, meu Deus, numa empresa, já colocou o currículo. Oh, Deus, quem sabe está passando numa fase de seleção. E quem sabe, Senhor, meu Deus, ó Pai Santo, nessa semana que vai entrar, ó Pai Santo, o telefone toque, o convite seja feito, a porta se abre, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que está trabalhando, meu Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Deus, toma nas tuas mãos os corações, Pai. Não deixe que a pressão deste mundo, Senhor, que tenta sempre nos colocar para longe da rocha viva, não deixa que essas pressões nos façam se afastar de Ti, Senhor, mas que nós continuemos perto de Ti, com os nossos corações na Tua mão, e com a nossa vida sendo guiada pelo Teu Espírito, Senhor. Toma cada vida nas Tuas mãos, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Faz uma obra tremenda no nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Ainda de olhos fechados, há um cântico muito antigo, quero que você cante comigo. Enquanto você estiver cantando, o Senhor vai derramar uma presença sobre a tua vida. Amém? Repita comigo. Aleluia, aleluia, isso, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo. Declara o teu amor para Ele nesta manhã. Eu te amo. Tu és pedra viva na mão de Deus. Jesus Cristo. Eu te amo. Jesus Cristo. Jesus Cristo.
eu te amo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, aleluia, 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 aleluia. Santo Espírito, eu te amo. Santo Espírito, vamos adorar a Trindade nesta manhã. Eu te amo, te amamos, Espírito Santo. Santo Espírito, eu te amo, Santo Espírito, Santo Espírito, eu te amo, Santo Espírito, eu te amo, aleluia, 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 aleluia. Pai eterno, eu te amo. Pai eterno, adora a Trindade nesta manhã, igreja. Nós te amamos, Pai eterno. Pai eterno, eu te amo, Pai eterno, Pai eterno, nós te amamos, Senhor, eu te amo, Pai eterno, eu te amo, aleluia, 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 aleluia. Senhor meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor habita nos louvores do teu povo, Senhor. Meu Deus, derrama uma bênção, Senhor meu Deus, sobre o teu povo que te adorou nesta manhã. Teu povo que adorou o teu Espírito, teu povo que te adorou, Senhor, a Trindade. Abre as portas do céu e envia uma bênção sem medida para o teu povo nesta manhã, Senhor. Que essa semana que vai entrar seja uma semana, Senhor meu Deus, de surpresa dos céus. Que coisas tremendas o Senhor comece a fazer na casa, na família, na vida espiritual, Senhor, do teu povo. Oh, Santo Deus de Israel, nós colocamos cada vida diante de Ti, Senhor. Toma a tua serva, pastora Deunice Borges, nas tuas mãos. Toma a sua família, sua filha, o seu genro. Oh, Rabaxarabanacanaras. Toma nas tuas mãos a tua filha, Senhor. Tu sabes aquilo que ela tem pedido, aquilo que ela tem orado, aquilo que ela tem colocado diante de Ti, Senhor. Vai realizando na vida da tua filha e realiza na vida da tua igreja, Senhor. Que todos sejam abençoados.